Tudo começou ali no Dulcimar. Foi na biblioteca do Dulcimar que eu passei muitas horas durante meu ensino fundamental. E a biblioteca ela era uma biblioteca muito rica, não só de livros, mas de quadrinhos também. Então eu lembro de ter acesso a Albert Udezo, que é um artista que eu adoro, acho o trabalho dele incrível. Nas tirinhas ali do Asterix, Luluzinha, eu lembro de edições de luxo da Luluzinha, que eu achava muito bacana. Foi a primeira vez que eu vi um mangá de luxo, que foi Na Prisão. E era um mangá mais adulto, com uma temática falando de um ex-presidiário, falando das aventuras dele quando foi preso. Então, assim, abriu muito a minha cabeça, assim, ter acesso a diversos tipos de quadrinho ali. E nessa, de frequentar aquele lugar, conheci outras pessoas também, né, que desenhavam, que gostavam de desenhar. Isso foi muito bacana. E uma das coisas que eu fazia muito era matar aula para desenhar também, né? E nessa de matar aula foi que eu conheci os Brasil, né? Um amigo meu me levou na casa deles e para mim foi incrível conhecer caras que já viviam daquilo, né? E já tinha essa cena, né? O Francirley, o Verley Batista, o Bob, todos esses caras já faziam exposições, eles davam oficinas em escolas. E a primeira vez que eu cheguei na casa deles, eu vi uma fênix pintada na parede. Eu achei aquilo incrível, primeiro porque eu sou muito fã de X-Men, né? E aquilo como se eu estivesse vendo a Mona Lisa, assim. Realmente eu adorava ir na casa deles, porque eles tinham muito quadrinho, eles desenhavam muito. Então tinha muito desenho pela casa inteira, muito caricatura. Desenhos de outros artistas, foi lá que eu vi pela primeira vez um desenho do Val Souza, que é um mangaka paraense incrível. O próprio Verley Batista, que eu só via os desenhos, só via os trabalhos do Verley, eu não o conhecia pessoalmente. De tanto que ele era bom, todo mundo falava dele, todo mundo tinha um desenho do Verley na casa, mas eu não conhecia. E nessas de matar a aula para conhecer os desenhistas que a coisa foi indo, assim, né? Então foi muito legal conhecer essa galera, principalmente porque eles já movimentavam a cena em Tucuruí. Isso é muito legal. Um tempo depois eu conheci o meu amigo Danilo, ali acho que foi na 7ª série do Dulcimar. E foi um cara assim primordial para tudo que eu faço hoje, me ajudou muito na minha carreira, me incentivou muito, a gente desenhava muito junto. Hoje o Danilo não está na área do desenho propriamente dito, mas ele desenha pra caramba, sempre achei ele um artista incrível. E ele foi um cara que me ajudou muito, assim, muito, porque eu sempre fui quebrado de grana, né? E o Danilo, ele já era um pouco mais velho que eu, ele já trabalhava, ele também tinha internet na casa dele, tinha impressora, então a gente já pegava muito material da internet, imprimia desenhos dos artistas que a gente gostava. O Danilo tinha uma coleção de DVDs muito legal, com muito make-off de filmes da Disney, e a gente assistia muito, sabe? Isso era muito legal, eu sinto muito saudade dessas tardes, assim, só de estudo, da gente ficar estudando desenho, aprendendo, observando os caras, vendo o make-off de filme, como as coisas eram feitas. Isso era muito legal. E depois ali regado a muito café e muito cuscuz, a gente ficava desenhando ali até anoitecer. Isso era muito bacana. A vida acabou levando a gente para outros rumos, né? Mas o Danilo foi um cara primordial, essencial para que eu hoje me tornasse um desenhista profissional. E juntos eu lancei meu primeiro fanzine, que foi a Ash, né? Graças à ajuda dele. E o Danilo tava também quando eu peguei meus primeiros trabalhos. Com o tempo a galera foi dispersando, né? A coisa não foi dando muito certo, o pessoal alguns passando em concurso, outros arrumaram outros empregos, né? A própria galera que fazia, né, como eu falei, as oficinas, as exposições foram parando e eu continuei ali querendo ser desenhista, queria continuar fazendo daquilo. Algumas pessoas foram embora, né? O Verley, que era um cara que era meio que a liga de todo mundo ia desenhar na casa do Verley, todo mundo gostava de ver o Verley trabalhando. Ele foi embora por um tempo também. E nessa eu fiquei sozinho, né? Só eu querendo ser desenhista profissional. E foi aí que eu fui atrás de conteúdo na internet, conheci outros desenhistas. Uma pessoa fundamental para tudo isso foi o Ron Freire, que é um quadrinista lá de São Luís, no Maranhão. E ele foi um cara que me ajudou muito, me deu muitas dicas de como conseguir trabalho, como abordar um agente, como fazer uma amostra, que agência procurar. E através da internet, não só do Ron Freire, mas de outros artistas que eu conheci, eu consegui ir pegando meus primeiros trabalhos para o mercado americano. E eu lembro que foi numa época assim que eu estava finalizando o ensino médio, eu tinha feito o Enem, eu ia fazer direito, né? Mas foi quando surgiu a primeira proposta de fazer
um quadrinho para um cliente da Turquia. Nunca vou esquecer disso, era da Turquia. E nossa, foi muito doido porque eu não tinha grana para nada. E eu precisei comprar um chip para poder falar com o agente. Eu lembro que o celular que eu tinha ganhado do Danilo, porque eu não tinha dinheiro. O Danilo comprou um celular novo e me deu o celular dele velho. E nesse celular foi que eu conversei com o agente, ele me ligou, a gente trocou uma ideia. E eu peguei meu primeiro trampo. Enfim, foi uma decisão, um divisor de águas, né? Porque poderia ser um advogado hoje em dia, né? Às vezes eu fico pensando nisso. Será que seria mais fácil, mais difícil? Não sei. Mas não me arrependo. Eu acho que aconteceu no momento certo. E continuei fazendo meus trabalhos e desde lá nunca mais parei. O canal no YouTube, ele veio como uma necessidade de divulgação. Eu queria mostrar o meu trabalho para as outras pessoas. Eu tô aqui em Tucuruí, no interior do Pará. Como é que eu vou fazer? Eu já tinha pegado um ou outro trabalho, já estava trabalhando, acho que eu já tinha 1 ano trabalhando para o mercado americano. Mas eu estava aqui só, e eu queria conversar com outros artistas, eu queria feedbacks, eu queria que os artistas avaliassem o meu trabalho, porque eu sei da importância que é a comunidade. Você cresce quando você está no meio de pessoas que fazem aquilo que você faz e que são melhores do que você. Então, o canal eu criei para divulgar o meu trabalho, mas a estratégia de convidar, de fazer as entrevistas convidando os outros artistas, ela surgiu como uma tática de divulgação, mas acima de tudo porque eu queria contatos. Eu queria fortalecer vínculos com esses artistas que eram muito melhores do que eu e que a partir disso eles poderiam me ensinar também. E deu super certo, foi o que aconteceu. Hoje, muitos desses caras que eu fiz um convite para bater um papo no meu canal são meus amigos. Já me ajudaram demais, já corrigiram trabalhos meus, já trabalhamos juntos em projetos. Foi algo que surgiu dessa necessidade, tanto da divulgação, de tentar criar uma brecha ali, um caminho usando a internet para que as pessoas de São Paulo, do Rio, as escolas de desenho, os estúdios conhecessem meu trabalho aqui do interior do Pará. E deu super certo, né? Tanto é que através disso eu fui para eventos, conheci editores, conheci outros artistas e também criei esses vínculos, fiz essas amizades que me acompanham aí até hoje, né? Me ajudam, a gente bate papo, conversa bastante. Isso é muito doido porque esses caras se tornaram meus amigos, né? De ir na casa deles, de tomar uma cerveja com eles, né? Caras que eu cresci lendo, né? Isso é muito legal. Tudo bom? Meu nome é Daniel HDR, sou autor profissional de quadrinhos e eu estou aqui para dar um depoimento sobre o meu amigo e colega de profissão, Eric Blake. A gente sabe que trabalhar com ilustração no país costuma ser um convite à aventura para muitos autores que querem ter isso como um estilo de vida e também como uma profissão. E o Eric é um exemplo bem determinado quanto a isso. Ele, dentro do seu espectro de atuação, trabalhou tanto com ilustração para commissions, quanto produção de quadrinhos para editoras daqui do exterior, também para artes envolvendo desenho de imprensa, material de licenciamento, esse tipo de coisa. E eu fico muito honrado porque eu sei que o Eric, ele encarou a jornada de produção de conteúdo na internet entrando em contato com vários outros canais de desenho, inclusive o meu. Eu me lembro que bem no início do canal dele, ele me convidou para uma entrevista. Ele encarou a internet como uma extensão da prancheta dele. Eu acho isso muito bom também. Eu já fazia isso há bastante tempo, mas o Eric, ele tem procurado também a dialogar com outras pessoas que estão iniciando. E essa postura dele de trazer informação, né, de falar como é que são todas as intempéries que um profissional acaba encontrando no mercado, traz muitos outros futuros artistas nessa jornada da aventura, né, com as possibilidades de se tornarem bem-sucedidos. Então eu fico muito contente de estar falando isso aqui pelo meu amigo Eric, porque eu vendo ele como um fã e se tornando profissional, né, ele começou como um fã de vários outros autores, eu estou incluído nisso, e se tornando um profissional, me alegra muito, porque eu também fiz essa jornada, e isso é bem legal, porque é o tipo de coisa que mantém a gente atualizado, que mantém a gente criativo e extremamente produtivo nesse segmento que está toda hora nos exigindo renovação, né? E o Eric se sai muito bem nisso. Um abraço.
Olá pessoal, meu nome é Jean Souza, sou ilustrador, já estou nessa área aí há alguns anos. E, bom pessoal, a gente está aqui para falar um pouco sobre o nosso amigo Eric Blake, um cara que revolucionou aqui na cidade, né? O Eric, né, em 2013, se eu não me engano, o Eric fez uma viagem pro estúdio do grande Ed Benes, nosso ídolo. A gente aqui tinha tudo dele, Xerox, tudo dele a gente estava copiando. No tempo, por hobby, né? Porque a gente sempre desenhou por hobby. A gente nunca imaginou que dava de fazer mais coisa além disso. E o Eric fez essa viagem e quando ele voltou para Tucuruí, que foi contar pra gente tudo que ele vivenciou lá, isso abalou a gente, né? Assim, no sentido bom. Deu um outro olhar pro nosso trabalho. A gente conseguiu ver que dava para trabalhar de desenho. E a gente começou no tempo, a gente começou trabalhando, o Eric disse que dava para enviar desenho pro estúdio do Benes e a gente passou um tempo fazendo isso. A gente desenhava, enviava pro estúdio do Benes e era remunerado por isso. E chegou um tempo que o Eric chegou, Jean, bora abrir nossa empresa, bora fazer nossas vendas por equipe Tucuruí mesmo. E eu abracei a ideia. Bora, mano. Bora ver o que dá. Hoje em dia só tem crescido cada dia mais. Tem vários artistas aqui mesmo do município que talvez hoje em dia estaria trabalhando em alguma empresa, em supermercado, não sei, que eram e são muito bons no que fazem. E assim, isso mudou de uma forma incrível, né? Porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, recebendo, cuidando, né? A gente consegue ter uma renda familiar com isso, trabalhando em casa, no conforto do lar, que parece fácil, mas não é. Se não fosse por ele, como eu falei, eu não sei o que a gente poderia estar fazendo hoje em dia, né? E a gente só tem a agradecer por aqui. Salve, Eric Blake, do Inkbird Studios. O Inkbird é considerado, né, pelo menos aqui, o nosso pessoal tem um certo apreço por ele, por um dos melhores estúdios que negociam arte, os melhores estúdios que pegam artistas que estão iniciando agora, né, e colocam eles em contato com estúdios. Eles trabalham também negociando venda de arte, né, pelo próprio Inkbird, que seria um tipo de agente, né. E é bem legal, né? Eu recomendo o estúdio Inkbird, né? E conheço o trabalho dos artistas que trabalham no Inkbird, como o próprio Eric Blake, né? Divulga o trabalho dele muito no estúdio, né? E é legal terem contato com esse tipo de trabalho, né? O trabalho dos artistas conhecidos do Brasil todo, né? Que trabalham tanto profissionalmente como de forma mais amadora, mas é um estúdio que, em si, é um grande representante, né? Da arte daqui, tanto aqui do norte, né, do Pará, né, como de outros estados. Eu recomendo o estúdio Inkbird e conheço o trabalho do Eric Blake, que esse cara manda muito. Falou, Eric, um abraço aí, cara. É nóis. Tucuruí é uma cidade que tem grandes artistas, sejam desenhistas, cantores, pintores, artesãos de modo geral. Mas Tucuruí é uma cidade onde tudo tem que ser feito na raça, tudo tem que ser feito com muita garra e você precisa acreditar muito nos projetos que você faz. E eu já vi caras que pararam de desenhar e foram trabalhar no supermercado, caras que cantavam bem, mas venderam seus instrumentos, porque a vida é muito difícil. Eu sei disso. Eu agradeço muito todos os apoios que eu tive e é por isso que hoje eu sou o meu maior financiador. Apesar do Nerdfest, Festival de Música Eletrônica, exposições de arte, enfim, tudo que eu faço hoje, quem banca é a prancheta. É a prancheta que paga as contas. Eu sou o meu maior financiador. Não que hoje não tenha apoios, pessoas que acreditam nos projetos que eu faço, nos eventos. Tem sim, mas eu preciso acreditar e eu preciso financiar, né? No final das contas, o meu maior patrocinador sou eu mesmo. E é o que eu costumo dizer, né? Quem banca, quem paga as contas é a prancheta. Eu, particularmente, eu olho para os dias atuais, para as coisas acontecendo à nossa volta e eu só consigo lembrar daquelas ideias lá atrás, quando tudo estava começando, sabe? Tipo, para mim, hoje, ver o trabalho do Blake, da forma como ele se executa e tudo que ele abraça, só me reforça ainda mais aquela ideia de que a gente, desde lá, foi fazendo as escolhas certas, vivendo as experiências certas, vivendo o que tinha de ser vivido da maneira mais focada possível. E eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, tem muito chão pela frente,
diretamente falando do trabalho do Blake, para mim não resta dúvidas de que todo esse histórico, lá na frente, a gente vai ter a mesma sensação que a gente tem agora, lembrando de lá no passado, lá atrás. Aquela sensação de, valeu, foi bom demais. Eu posso falar demais isso porque, tipo, aqui, ó, né? Trabalho, claro, não vou nem mostrar as condições porque eu sou daquele jeito desleixadíssimo, eu já arranquei a capa daqui, mas pra mim esse trabalho aqui, ele é como se você pegasse ali um ideal, o sonho que você teve a vida toda e você conseguisse palpar ele, sabe? Segurar de fato bem a matéria. Quando eu recebi esse artbook, eu fui impactado. Foi um negócio que me impactou, porque vocês não têm noção, pra gente de Tucuruí, nascido aqui na Vila de Alcobaça, na época que a gente nasceu e viveu, imaginar que algo assim, saca, que com editora, publicado, que um nome chegasse a ter um peso lá fora, daquele jeito, fosse possível, era no mínimo uma utopia, né? E isso eu tô falando só desse trabalho, mas de tudo que o Blake vem produzindo nesses últimos tempos, de tudo que ele vem apresentando como trabalho dele, sempre é surpreendente, sempre nos leva para essa mesma mentalidade, tipo, ó, o que separa a gente dos nossos sonhos, né? É realmente a dificuldade social? É a dificuldade que existe à nossa volta? Ou é o foco que a gente tem naquilo, o desejo, aquela meta quase que sabe, gritante, assim, de eu vou pegar isso porque isso é meu, isso tá aí e se eu não fizer não vai sair. Então, eu quero demais parabenizar o Eric Blake por isso, por essa trajetória, né, por esse documentário, por elevar o nosso nível de artista atuante em Tucuruí para um nível muito acima do imaginável do Tucuruí, né? Agradecer demais. Obrigado por permitir que eu estivesse aqui dando esse depoimento, né? Tudo sem jeito, torto e tal, mas obrigado demais, Blake, por essa parceria, obrigado pela história, obrigado pelos aprendizados que a gente também teve. Enfim, pela tua amizade, né? Por a gente ser esses brothers da vida toda. E parabéns. E sempre é isso, mano. Tamo junto e vamos que vamos. Obrigadão, Bob Bless, até a próxima. People acting. People acting. People acting. Eu sou Francirley, eu trabalho com desenho em geral, mas a minha especialidade é caricatura, mas o que eu gosto mesmo é fazer tirinha, desenho, cartoon, coisinha simples, não tão elaborado assim. Eu desenho mais para me divertir mesmo. No momento eu tenho a Doriana, né? Que é a que tá aqui na minha camisa. Eu tenho uma tirinha, né? No Instagram, que eu desenho às vezes só por postar, não é nada para ganhar dinheiro, são ideias de quando eu era adolescente que eu coloco lá, mais para eu me divertir mesmo e tentar divertir as pessoas. Eu sempre fiz digital, as tirinhas, e o Eric veio com a ideia de a gente fazer um quadrinho impresso. Ele e mais uns amigos nossos desenhistas. Eu tive a ideia das tirinhas e cada um fez com o seu estilo e a gente publicou impresso, só aqui na cidade mesmo. O trabalho que o Eric desempenha aqui em Tucuruí, para mim, é um trabalho totalmente diferente do que se faz aqui na cidade, porque aqui é interior e aqui, pelo menos que eu vejo, as pessoas têm muito pouca cultura sobre o nosso trabalho em si, porque no caso eu cresci com todo mundo me dizendo que não dá dinheiro e que eu tinha que estudar, que tinha que fazer outra coisa para poder me manter. Aí o Eric surgiu já com a ideia totalmente diferente da ideia que botaram na minha cabeça, porque quando eu usava meu talento para ganhar dinheiro, era para fazer letreiro em igreja, em boteco e
comércio em geral, no caso. E desenhos em parede, só que assim, eu fui crescendo e eu vi que o nosso trabalho tinha que ter um certo valor. Eu comecei a desenhar em vários locais, eu fui vendo que o meu desenho foi melhorando, eu achei melhor cobrar um preço mais elevado, só que aí as pessoas aqui meio que são exploradoras do nosso trabalho. Então eu meio que deixei de mão, fui deixando para lá e hoje em dia eu só desenho mais por diversão mesmo, para me entreter e para entreter os outros também, no caso. Então o trabalho que o Eric faz é totalmente diferente, porque eu não uso o trabalho dele para se manter aqui, porque se for dependendo do pessoal aqui do interior, você não vive. Já o Eric já expandiu essa ideia e vendeu o trabalho dele para outros países, ou mesmo para fora do nosso Pará aqui, que é o que estava faltando aqui, alguém ter essa iniciativa que ele teve. O Nerdfest trouxe algo diferente, que é algo que pelo menos eu nunca tinha feito, que era literalmente desenhar uma pessoa olhando para ela, porque eu nunca tive essa atitude, eu meio que tinha medo de fazer e ficar feio. Aí o Nerdfest me trouxe essa coragem, porque eu não queria só fazer algo muito comum. Aí deu esse estalo, eu sempre quis desenhar gente ao vivo. A Nerdfest me trouxe essa possibilidade de fazer e receber por isso, que eu nunca tinha coragem de fazer, o Nerdfest veio para trazer isso. O trabalho do Eric é importante para a cidade, para que as pessoas, principalmente a nova geração, possa se inspirar nele e saber que é possível viver de história em quadrinho, mesmo aqui no interior. No final, não importa que projeto eu esteja fazendo, seja o Nerdfest, seja um festival de música eletrônica, produzindo uma música para alguém, ou até escrevendo algum roteiro, no final eu sempre volto para a prancheta. É aqui que eu amo estar, é aqui que eu me encontro e é isso que eu amo de verdade.